Gravação iniciada. Bom dia, pessoal. Vamos começar então a sessão do dia 14 de janeiro de 2021, com a sessão da manhã, com o processo, seguindo a ordem da pauta. Nós temos pedidos de sustentação oral em acompanhamento. Então, processo do item 42, processo de relatoria da conselheira Lívia, processo 18.471.000, 440/2004, 18. Recorrente Fazenda Nacional, interessado JBIS Consultoria Representações, COMP, INP, ESP-PEP, limitado. A palavra, relatora. Então, recurso especial de divergência imposto pela Fazenda, em face do acórdão 803.00508 de 2010. A Fazenda, primeiramente, opôs embargo de declaração, mas eles foram rejeitados. Ela interpõe, então, recurso especial alegando divergência em relação à contagem do prazo decadencial. Apresenta, então, dois paradigmas, um dessa Câmara Superior de 2009 e um da Câmara Superior de 2000. Essa data deve estar errada, porque 2008 não pode ser, aquela CSRF antiga, 02033331, eu vou checar. O presidente de Câmara deu seguimento ao recurso especial, observando: examinando os acordos paradigmas, verifica-se que os mesmos trazem o entendimento de que a falta do pagamento antecipado tem como consequência que o início do prazo decadencial deve ser contado a partir do 173, inciso 1 do CTN. O recorrido desconsidera a existência de pagamento antecipado para fins de início do prazo decadencial e decide pelo 150, parágrafo 4º. Então, nesses termos, manifesta a divergência jurisprudencial. O sujeito passivo não se manifestou, não apresentou contrarrazões. É o relatório, presidente. Passando ao voto, quanto à admissibilidade, eu adoto as razões do presidente de Câmara, porque a questão é bem de direito, né? Então, o mérito é definir se, no caso dos autos, é decadência pelo 150, parágrafo 4º, ou 173, inciso 1. É um auto de infração para cobrança de RPJ, CS, PIS e COFINS, referentes ao ano calendário de 98, no regime de lucro arbitrado, por ter o sujeito passivo deixado de apresentar os livros e documentos de sua escrituração. Base legal foi 533 do RI 99, aplicando-se multa de 75%. O lançamento ocorreu a 26 de abril de 2004 e o sujeito passivo foi cientificado nessa mesma data. As folhas estão aqui dos autos. Para o ano calendário em discussão, que é 98, o sujeito passivo entregou o DIPJ, indicando a tributação pelo lucro real trimestral, com exceção de valores de receitas e despesas de apuração de base negativa, prejuízo fiscal. Em atendimento à fiscalização, o sujeito passivo informou que, em função da empresa ter paralisado suas atividades por volta do mês de março de 99, deixou de cumprir determinadas obrigações acessórias, tais como DPJ DCTFs. Não há informação nos autos acerca da existência de pagamentos, muito embora se possa deduzir pelo conteúdo da DIPJ que não houve pagamento de RPJ-CSL em razão da apuração da base de cálculo negativa em todos os 4 trimestres. Não há nos autos informações a respeito de apuração de PIS e COFINS, de modo que, quanto a isso, não é possível sequer deduzir se houve ou não pagamentos. O voto vencedor do acórdão recorrido considerou que o prazo decadencial devia ser contado a partir do 150, parágrafo 4º do CTN, considerando o fato gerador, portanto, exclusivamente por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação. É aquela tese antiga de que só pela modalidade de tributo já seria parágrafo 4º, nem precisa olhar pagamento ou declaração ou qualquer outro critério. Então, a Fazenda apresenta o recurso especial contra isso, né? Aqui eu coloco um trecho que é padrão nos meus votos de decadência, a questão de que o lançamento é atividade da administração, o que acontece contribuinte não lança tributos, mas ele constitui crédito tributário, aquela coisa. A exceção à aplicação do 150, parágrafo 4º é o dolo, que não é o caso aqui, também até pela questão da súmula CARF 72. Tem discussão quando não há alegação de dolo, que é o caso dos autos. A tese do acórdão recorrido está superada pelo RESP 973733, né? E pela súmula 555, que diz que quando não houver declaração, o prazo é 173, inciso 1, então essa tese não pode mais prevalecer.
Aí eu discorro aqui sobre como tem se desenvolvido essa discussão no CARF. Então, a gente tem a questão, a linha que confere importância à atividade do contribuinte, a que considera o efetivo pagamento necessariamente. Cada linha dessa tem nuances, então, o que se considera por efetivo pagamento, tem gente que acha que é só aquele tributo específico, tem linhas que aceitam o DARF de qualquer modalidade daquele tributo. Tentando resumir, tem aqueles que consideram qualquer tipo de pagamento. Quem adota a teoria da atividade aceita, por vezes, declaração com confissão de dívida apenas, ou qualquer tipo de declaração, declaração com aquele tributo declarado específico, ou declaração com qualquer tipo de conteúdo nela. Enfim, cada linha dessa tem também várias nuances. Cada linha dessa tem uma fundamentação congruente, por isso tem muito julgado com muita linha. No caso concreto aqui, temos, então eu coloco aqui os termos que eu já li acima, né? A cientificação 26 de abril de 2004, lançamento de lucro arbitrado, com multa de 75, então $100, DPJ de 98, apuração lucro real com base de cálculo negativa, sem apuração de PIS, não há informação sobre declaração ou apuração de PIS e COFINS, não há informação sobre existência de pagamentos de qualquer tributo. Nesse cenário, considero que é o caso de se considerar decaído o lançamento, eis que em 26 de abril já havia se passado mais de 5 anos dos fatos geradores 31 do 3, 30 do 6 e 39 e 31 do 12 de 98. Nesse passo, eu esclareço que a linha que eu adoto é a teoria da atividade no termo 3C acima, que eu disse. Eu interpreto o repetitivo da STJ e a súmula 555 como significando que não apenas o pagamento, mas também a apresentação de declaração com ou sem efeito de confissão de dívida, com ou sem tributo a pagar, atrai a contagem do prazo do artigo 150, parágrafo 4º, porque eu considero que a apresentação de declaração já abre às autoridades fiscais a possibilidade de rever a atividade do contribuinte feita aí. Então, muito embora a tese sustentada pelo voto condutor do acordo recorrido não mereça acolhida, sua reforma não tem o condão de alterar o resultado do julgamento no sentido de declarar a ocorrência de decadência no caso dos autos. Por isso, eu oriento meu voto para negar provimento ao recurso especial, né, o voto. Conselheira Edeli. Só um minutinho que eu terminando de olhar os autos. Em princípio, a DPJ foi juntada de forma incompleta, né? Não traz as apurações de PIS e COFINS, nas quais eu normalmente me pauto para indicar que se o lançamento foi suplementar, então a gente teria elementos de atividade. Fato é que no primeiro trimestre de 98 ele não declarou receita nenhuma, e a partir do segundo trimestre ele vem com uma informação, meu astigmatismo me condena, com revenda de mercadorias de 49 mil. É engraçado porque tem uma intimação que vai dizer que ele não declarou, que ele só declarou receita no quarto trimestre. Isso, é porque ele está separando, ele está considerando os 333 mil de prestação de serviço. André quer falar. Não, só uma dúvida, o auto é de arbitramento, né, o Liv? É de arbitramento? Só para tirar essa dúvida. Foi lucro arbitrado. Lançamento no regime de lucro arbitrado. Ele tinha declarado lucro real trimestral. O lançamento foi... Mas o lançamento é arbitramento. Falta de apresentação de livros de escrituração e arbitrou. Obrigada. Mas ela está dizendo aqui que no voto dela que com quase certeza não ter pagamento de RPJ nem CSLL, já que ele na declaração ele formou prejuízo, né, em base negativa.
É que eu não admito o prejuízo a informação de prejuízo como atividade quando o caso é de arbitramento. Eu agradeço a Andréia ter me alertado, porque eu tinha passado por isso no relato. Estava olhando outras coisas. Só quero ver se ele alega que perdeu os documentos, né, que houve um incêndio, um dano no galpão. E aí esses documentos não devem vir, né, por conta da defesa. Eu disse que nem mesmo nas defesas dele juntou essa DIPJ integral para demonstrar a atividade. Então eu divirjo, quais são as referências de data, se aplicado 173, aplica 173 a todos os tributos e estamos discutindo 98, lançamento 26 de abril de 2004. Então, 98, os primeiros trimestres pode lançar em 98, 9, 10, 11, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Opa, o que estamos fazendo? Vai cair os meses que podem ser lançados em 98, mesmo assim, pelo 173. É ano calendário 98 foi arbitrado, é isso? Isso, 98. Então, mas até o terceiro trimestre de 98 poderia ser lançado em 98. E até novembro para PIS e COFINS pode lançar. Você não considera exercício o ano seguinte, não? Como? Não, então começa a contar a partir do exercício seguinte a que ele poderia se efetuar. Você começa a contar 1º de janeiro de 1999 e o último trimestre de 98 você considera 2000, 1º de janeiro de 2000. Então, 1º de janeiro de 99, 1º de janeiro de 2000, 2001, 2002, 1º de janeiro de 2003, né? Vamos ver o que a Procuradoria está pedindo. De todo jeito, estou achando que decaiu. Eu quero ver o pedido da Procuradoria. Requer seja conhecido. Eu vou ter que reinicializar minha máquina uma hora aí que eu não estou conseguindo abrir o e-processo. A Procuradoria pede o conhecimento para afastar a decretação da decadência de direito a fazer lançar por ser imperiosa a aplicação da forma de contagem do 173 diante da ausência de pagamento. Conforme destacado no voto vencido, deve ser mantida a exigência de RPJ-CSL do 4º trimestre, se a deficiência aconteceu em 6 de abril de 2004. Então, 4º trimestre... 2000, começa a contar em 2000. Não. O pedido da Procuradoria já é com base no voto vencido. Estou querendo saber por que ela não especificou PIS e COFINS ou por que tratou eles como trimestral. Só não estava decaído o 4º trimestre, pela 150, parágrafo 4º. Sim, mas é que tem PIS e COFINS, que deveria ser mensal, e que aí só seria só dezembro. Só que isso, o lançamento é mensal, e porque o voto, a Procuradoria se pauta no voto vencido do Sérgio, por que não? Presidente, só para entender a contagem, a doutora Edeli entende que dentro do trimestre o exercício seguinte seria o próprio trimestre, não o ano. Não, ela entende o ano. Ela entende o ano. Não, então, exatamente, só queria entender isso. Então, é o ano, então a gente está em 98, né, 4 trimestres de 98, o ano seguinte, né, o primeiro dia do exercício seguinte, aquele, quando... 2001, o 4º trimestre é 2001. 2001, então, aí iria em 1º de janeiro de 2005. Isso, não. Mas os 3 outros trimestres... É tudo exercício, é ano, presidente. Então, tudo vai para 2001. Não.
os 3 primeiros trimestres, eles poderiam ser lançados até dezembro de 98. Então, o primeiro dia do exercício seguinte seria 99, aí decairia. O raciocínio está só, a discussão está só para o último trimestre, para IRPJ e CSLL, e para PIS e COFINS o último mês. Só uma questão, quarto trimestre de 98, o lançamento poderia ser efetuado em 99. 5 anos a partir de 1º de janeiro de 99? 1º de janeiro de 2000. Pode ser efetuado em 99 e conta a partir de 2000. Isso, tá, desculpa. É o seguinte. Falta de café. Então, eu vou dar provimento, como a Procuradoria limita aqui as exigências do quarto trimestre, então eu vou dar provimento ao recurso da Fazenda para restabelecer a RPJ CSL do quarto trimestre de 98, PIS e COFINS de dezembro de 98. Conselheira Andréa. Voto conforme a divergência da conselheira Deli, presidente. Conselheira Amélia. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Fernando. Presidente, esse tema da atividade é complicado aí, né? Mas estou ainda definindo aqui alguns critérios. Eu vou entender também, pensei melhor sobre o tema, sobre o negócio da questão do arbitramento, né? Me parece também que no caso do arbitramento seja mais razoável não pensar válido como essa teoria da atividade. Então, vou acompanhar a divergência também, presidente. Conselheiro Toselli. Presidente, a minha interpretação do repetitivo, que é ausência de dolo e exclusivamente antecipação de pagamento. Eu não adoto a teoria da atividade, ainda que a súmula tenha aquela menção, a declaração de débito. Eu sempre lanço um desafio aqui para falar que declaração de débito aí, se ler os julgados que antecederam, nenhum fala isso, e o fator determinante é o pagamento. Não é minha posição pessoal, mas tem que seguir o repetitivo. O problema aqui é que não há informação da existência ou não de pagamento. A gente até pode presumir isso pelo prejuízo de base negativa, mas para PIS e COFINS não tem essa informação. O ônus da prova é do contribuinte, mas processualmente ele nunca também foi, essa discussão passou a existir agora, porque o acórdão recorrido não deu. Então, infelizmente, nesse caso, para eu ficar seguro, eu baixaria em resolução para que fosse confirmada a existência ou não de pagamento. É como voto, presidente. Bom, na hora que ele abre uma resolução, ele está abrindo uma preliminar que a gente vai ter que votar. Relatora? Bom, pela minha linha de atividade e declaração, eu considero a resolução prescindível, né? Então, eu... Mantém o voto. Rejeita a resolução. Conselheira Deli. Na minha linha de que a atividade deve estar suportada por escrituração, de que declaração e pagamento sem escrituração não são apuração, para mim é desnecessária também, diligência. Conselheira Andréa. Prescindível, presidente. Conselheira Amélia. Também. Conselheiro Fernando. Também rejeito a diligência. Conselheiro Caio. Bom, sendo um pouco breve, a minha tese ela é próxima da do
Toselli, não é exatamente a mesma. Em resumo, eu acato o pagamento, eu acato a apuração de prejuízo e acato declaração com efeito constitutivo. É nisso que eu acredito que eu difiro do Toselli, né? Então, nesse sentido, dentro do meu entender, também seria bastante elucidativo a resolução, motivo pelo qual eu acompanho a preliminar de resolução que aparentemente vai ser vencida. Rejeitado, eu também não vou acompanhar, não. Então, fica rejeitada por maioria de votos, né? Maioria de votos, a preliminar de resolução suscitada pelo conselheiro Toselli, acompanhada por Fernando. Caio, desculpa. Presidente, só antes de encerrar para a questão da resolução, eu estou olhando os autos de infração aqui, se isso servir para o Caio e para o conselheiro Toselli. E na informação, valor recolhido pelo contribuinte está tudo zerado, tá? Em tese, se houvesse um valor recolhido, ele deduziria ali na hora do lançamento. Posso pegar a palavra? A dúvida que eu estava, eu vou fazer para a relatora, eu estava tentando olhar os autos, mas não tive grande sucesso, mas que mais? A doutora Lívia fala em base de cálculo negativa. Qual foi o evento que formou o saldo negativo? Não cheguei a Prejuízo fiscal. No caso dos autos, conforme já abordado, temos o seguinte: DIPJ 98 reporta apuração de RCSLL com base de cálculo negativa. Como foi formada essa... Posso esclarecer? Sim, pode falar. A contribuinte não declarou receitas da atividade no primeiro trimestre, declarou custos e despesas que formaram o prejuízo do primeiro trimestre. A partir do segundo trimestre, ela declara receita de vendas e receita de prestação de serviço. Ainda assim, os custos e despesas são superiores, ela apura prejuízo fiscal em todos os períodos. E a autuação fiscal é por diferença nas receitas de prestação de serviço. Esclarecidíssimo. Há possibilidade de ter recolhimento de PIS. Isso, por isso, e a única questão é que tem prejuízo em alguns trimestres, né? Também isso para mim é bastante relevante. Isso para mim atrai os 150. Não votando, mas já adiantando. Conselheiro Fernando está pedindo a palavra. É só para esclarecer que o que é negativo é a base de cálculo. Não é saldo negativo de PJ, seria recolhimentos, né? Claro. É essa dúvida que eu fiquei. E em relação ao PIS e a COFINS, aí é o que eu digo, embora, né, ele pudesse ter recolhimentos, o auto de infração, como ele faz o lançamento inteiro e deduz o que foi recolhido, está zerado. Então, aparentemente, ele não recolheu nada, senão ele faria a dedução do valor recolhido, tá? De PIS e de COFINS. Esclarecido. Conselheiro Toselli, uma vez vencida a tese a sua preliminar de resolução, como vota? Fernando, eu até agradeço, isso aí é um critério muito bom mesmo para a gente ver a análise do pagamento. Eu estava vendo também que a própria receita que foi tributável para ele foi integralmente tributável para PIS/COFINS sem qualquer abatimento, que é um forte indício de que não houve nenhum pagamento, porque se houvesse, teoricamente, o fiscal teria abatido do valor apurado em face do recolhido. Então, presidente, eu vou acompanhar a divergência da doutora Ideli pelas conclusões. Conselheiro Caio. Eu vou acompanhar a relatora pelas conclusões, por conta da existência de prejuízo de base de cálculo negativo e recolhimento de PIS e COFINS. Relatora, quer a palavra? Vou acrescentar no voto a preliminar de resolução e esse dado de que aqui foi aplicada, quando eu descrevo o auto de infração, foi aplicada a multa de 75%, não foram deduzidos tributos recolhidos por ocasião do lançamento. Caio, ainda assim é pelas conclusões?
Ainda assim é pelas conclusões, porque a relatora ela aduz que para ela bastaria a atividade e as declarações, que não é a minha posição. Eu vou pela existência do prejuízo e pelos recolhimentos pontuais de PIS e COFINS. Tá, eu acompanho a divergência da doutora Edeli, então fica dado provimento por maioria, vencidos a relatora, a conselheira Amélia e o conselheiro Caio, que acompanhou a relatora e acompanhou a relatora pelas conclusões. Eu tenho Deve pelas conclusões da divergência. Vocês anotam isso, né? Vocês anotam isso. Eu nunca anotava, não, sabia? Mas eu vou anotar. O conselheiro Toselli acompanhou a divergência pelas conclusões. Deixa eu anotar uma coisa errada. E dever Edeli. Ou dever não, voto vencedor Edeli. Diga, conselheiro Fernando. Presidente, no resultado a gente também anota a proposta de diligência rejeitada, né? Sim, porque essa aí eu já tinha anotado, mas pode anotar aí. Rejeitada por maioria, e vocês anotam mais bonitinho do que eu. Eu boto só o efeito final. Por maioria de votos, a preliminar de resolução suscitada pelo conselheiro Toselli e acompanhada pelo conselheiro Caio. No mérito, dado provimento por maioria, vencidos relatora, Amélia e Caio, que acompanhou pelas conclusões. O conselheiro Toselli acompanhou a divergência pelas conclusões. E voto vencedor, designada a conselheira Edeli. Ok? Processo, item 44, conselheira Andréa, com a palavra. Obrigada, presidente. O processo já está na pasta minuta. Trata-se de recurso especial interposto pela PFN, em razão do acórdão 14.02.00.588, da segunda turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão, por meio do qual foi dado parcial provimento para manter a tributação sobre as despesas consideradas não necessárias no valor de 202 mil, exonerando-se as demais exigências. No recurso especial, a Procuradoria insurge-se contra a decisão recorrida na parte em que esta exonerou a glose fiscal efetuada sobre despesas contabilizadas como brindes, conforme assim restou consignado no recorrido. Então, o recurso da Procuradoria, ele versa exclusivamente sobre essas despesas com brindes. Alega recorrente que, no caso, a contabilidade do contribuinte registrava as despesas usadas como sendo despesas com brindes, mas o acórdão recorrido, mesmo tendo reconhecido que a alegação do contribuinte em sede de defesa contra o lançamento, no sentido de que os valores se referiram às cestas de Natal, distribuídas indistintamente com os empregados, não foi comprovada, ainda assim decidiu afastar a glose, entendendo-se tratar-se de uma alegação crível, consoante se verifica pelo seguinte excerto do voto condutor. Então, o relator, ele entendeu, reconheceu, comprovada, que as cestas foram entregues aos funcionários, e que é uma prova de difícil produção. Porém, uma alegação crível. Além disso, outros valores contabilizados na mesma conta contábil foram adicionados pelo lucro real. Então, transcrevo aqui o trecho do voto em que ele afastou a glose. Como paradigmas, a Fazenda apresentou o 201, 78.224 e o 202,
18388. O recurso foi admitido, o contribuinte apresentou o recurso especial, mas esse não foi admitido. Foi negado seguimento, também despacho de agravo, e aí o contribuinte solicitou adesão ao PERT, então a parte em controvérsia, ele já tirou da lide, né? Mas ele, de qualquer maneira, apresentou contrarrazões ao recurso fazendário e essa ele está discutindo. Nas contrarrazões, o contribuinte aduz inicialmente que o recurso da Procuradoria não deve ser conhecido, pois os julgados invocados pela recorrente como paradigmas foram prolatados em contextos totalmente diversos do esposado nesse feito. Isso porque, enquanto nos presentes autos se debate a dedutibilidade das despesas necessárias ao regular exercício das atividades da empresa, os paradigmas colacionados pela recorrente teriam como pano de fundo inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS, questão relativa à sucessão de sócios, nesse caso do primeiro paradigma, e no 201.788.224, a exigência de IPI em decorrência da glosa de créditos, crédito de IPI, no segundo paradigma. No mérito, acrescenta que tais acordos não podem ser considerados como paradigma, porque não há divergência entre a sua conclusão e a emanada nesses autos, especialmente porque houve prova cabal das aquisições de produtos que integram cestas de Natal em época própria, final de ano, em quantidade suficiente para distribuição sem qualquer distinção aos funcionários e colaboradores da recorrida. Por fim, a jurisprudência do CARF é clara ao admitir a dedutibilidade das despesas de itens de Natal, aí bota aqui uma compra de Chester, é o relatório. Então, presidente, só um minutinho, em relação ao processo anterior, o pedido da Procuradoria era só do jeito que a gente está dando, né? Então, é provimento integral. Tá, não é parcial, tá bom. Desculpa, André, porque eu fiquei com essa dúvida para não dar problema de retificação de ata. Ok, posso para o voto, presidente? Pode. Tá. Então, o recurso é tempestivo, é interposto por parte legítima. Contudo, em face das alegações formuladas em contrarrazões relativas à ausência de demonstração de efetiva divergência jurisprudencial a ser sanada, deve-se averiguar inicialmente se o recurso deve ser conhecido ou não. É fato que os temas de fundo discutidos nos acordos paradigmáticos não guardam correlação com as matérias discutidas nos presentes autos, em especial com a matéria fiscal, objeto de exclusão pela decisão recorrida. Entretanto, mesmo que se quisesse dar ao tema sobre o qual recaiu a alegada divergência relevo de norma geral contábil, tratando a questão de fundo como cômputo errôneo na escrituração contábil, por exemplo, vislumbro que não seria esse o caminho para se devolver a matéria para discussão na Câmara Superior. Ora, do que se observa pelo exame do 67, anexo 2 do ICAF, o recurso especial teria cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que tenha dado outro colegiado desse Conselho. Por sua vez, para compararmos interpretações e, porventura, constatarmos alguma divergência, as situações fáticas precisam ser semelhantes, ou seja, ao cotejarmos o recorrido e paradigmas, precisamos enxergar a similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas. No caso, mesmo que dentro dos acórdãos se consiga enxergar trechos inerentes a questões de âmbito contábil de uma forma geral, vale dizer que as matérias dispostas nos dois paradigmas apresentados em nada se coadunam com o caso dos autos, cuja matéria do objeto do recurso é a exclusão de despesas com brindes da tributação, a natureza das despesas com brindes e sua efetiva destinação. Verifica-se que o acórdão recorrido considerou não ter sido provado o alegado erro na sua escrituração. O contribuinte escriturou na conta de despesa com brindes valores que não corresponderiam efetivamente a brindes, mas sim a cestas de Natal distribuídas de forma indistintamente a todos os empregados. E aceitou a argumentação apresentada em sede de recurso voluntário por considerar crível, especialmente tendo em conta que o contribuinte já adicionara o lucro real espontaneamente mais do que o dobro do valor glosado relativo àquela conta contábil, tendo o relator assim alcançado o convencimento de que tais cestas foram distribuídas aos funcionários. Contudo, a apresentação dos acórdãos paradigmáticos pela PGFN sequer é pautada na exclusão de despesas consideradas necessárias e inedutíveis. Não vejamos. O 201.78.224, trago um trecho do voto condutor. Quanto às vendas de ativo permanente, a contribuinte procura demonstrar o alegado com 2 cópias de notas fiscais colacionadas. A folha 258 corresponde a uma venda no valor de 4.000 efetuada em outubro de 99. Porém,
considerando que os valores utilizados como base de cálculo extraídos do razão analítico correspondem a vendas de mercadorias e serviços. Somente poder-se excluir tal valor da base de cálculo apurada para efeito de atuação se a recorrente lograsse comprovar que erroneamente considerou em sua contabilidade a venda de ativo imobilizada como receitas de vendas de mercadorias ou serviços. A nota fiscal 257 foi emitida em novembro, enfim, eu destaquei. No Acórdão 202/18388, trata-se de auto de infração, está lá no relatório, lavrado contra contribuinte para exigência de IPI decorrente de glosa de créditos apropriados em escrita fiscal a título de outros créditos PM de IPI. A fiscalização promoveu o estorno desses créditos, reconstruindo a escrita fiscal da contribuinte e promovendo o lançamento de saldos devedores do IPI acrescidos de multa de ofício e juros de mora. Conforme verificado pela fiscalização, parte do saldo credor geral em virtude desses créditos havia sido utilizado pela contribuinte na compensação de débitos de outros estabelecimentos. Então, envolvia compensação também. E mais, no que se chega ao voto condutor deste paradigma, há trechos, inclusive, convergentes com o recorrido. Eu trago aqui alguns. Porém, todos os dados e informações apresentados pelo contribuinte ao fisco, em qualquer modalidade, devem ser considerados verdadeiros. E apenas faz sentido promover a conferência detalhada e minuciosa entre as informações prestadas pelo contribuinte e os dados concretos da contabilidade, se houver algum indício concreto de que as informações não correspondem aos fatos. É forçoso, por imperativo moral, acreditar que o contribuinte apresentou dados verdadeiros. Portanto, não vislumbro em nenhum dos paradigmas a existência de similitude fática que demande a interpretação de legislação divergente. A Câmara Superior, como sabença, não representa a terceira instância, mas órgão destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Nesse sentido, presta-se para caracterizar a divergência julgados quando o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelham e identifiquem os casos confrontados, o que não vislumbrei no exame desses autos. Nessas condições, presidente, de início, eu nego o conhecimento ao recurso especial da Fazenda. Conselheira Edeli. Com a relatora, a decisão aqui de relativizar a prova, ela está totalmente condicionada à natureza da despesa, então nessas circunstâncias tem que trazer paradigmas que pelo menos se aproximem, com a relatora. Conselheira Lívia. Acompanho a relatora. Conselheira Amélia. Acompanho a relatora também. Conselheiro Fernando. Com a relatora. Conselheiro Toselli. Acompanho, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora. Eu também acompanho. Então, negado conhecimento por unanimidade. Item 45 da pauta, processo de relatoria da conselheira Lívia, processo 12.861.00080.2008-16. Com a palavra, relatora. Aqui nós vamos discutir serviços hospitalares, mas tem uma ligação, já passando ao mérito, porque a questão de serviços hospitalares, coeficiente de aplicação do lucro presumido, temos a súmula CARF 42. A Procuradoria, o julgado já foi proferido quando existente o repetitivo do STJ sobre a matéria. A Procuradoria busca, com o seu recurso, discutir exatamente o alcance desse repetitivo. Ela diz que não se aplica, no caso, a prestadora de serviços de medicina auxiliar de diagnósticos que são não se enquadram no conceito de prestadores de serviços hospitalares, não, mas serviços médicos especializados. Então, a Procuradoria vai aí. Aí, já no meu voto, eu coloco que em setembro de 2019, aprovamos a súmula CARF 142, que agora é vinculante até, são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, mesmo que eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo as simples consultas médicas. A súmula dá um alcance um pouco maior do que o repetitivo, então eu considero que a súmula se aplica no caso. Caso a empresa faz endoscopia digestiva, colonoscopia e outros, está no relatório de diligência. Considero que a súmula abarca esse tipo de atividade também, então eu rejeito o conhecimento do recurso, porque a decisão adota entendimento de súmula,
Em termos muito breves, é esse o voto. Conselheira Edeli. Concordo com a relatora. A súmula expressa no sentido de só excluir as consultas médicas, né? Não é a alegação da Procuradoria nesse sentido, né? Ela discute só os serviços prestados pela clínica. Então, acompanho. Conselheira Andréa. Acompanho, presidente. Conselheira Amélia. Também acompanho. Conselheiro Fernando. Acompanho, presidente. Conselheiro Toselli. Acompanho. Conselheiro Caio. Acompanho. Eu também acompanho. Então, negado conhecimento por unanimidade. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, porque eu estou precisando reinicializar a minha máquina aqui. E aí eu estou sem acesso ao e-processo. E Mas aí... encerramos, né, a pauta da manhã. Encerramos, né, a pauta da manhã. Encerramos a gravação, encerramos a pauta e retomamos daqui a 15 minutos para começar a sessão da tarde. Ok, pessoal? Então, 10 horas e 5 minutos, começando a sessão da tarde. Tranquilo. Pode ser? Pode. Pode encerrar a gravação, Tainá.